Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para abrir a nossa semana. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha e se é novo, se inscreve aqui no nosso canal. Gente, é muito importante, dá aquela moral. O Vasco não vai cair. Essa afirmação do técnico Ramon Dias, compartilhada pelo assistente e filho dele, Emiliano Dias, e por toda a torcida do Vasco, tem um significado, mas tem uma explicação e a gente vai entender aqui no nosso vídeo. Como sair do Z4, onde nós nos enfiamos de novo. Uma corrida que é desesperadora. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Café Vascaíno. Vamos embora? Então vamos para cima. É claro que todo torcedor amanhece fazendo contas. Olhou a tabela, viu as condições do Vasco e eu vou explicar como é que esse campeonato todo embolado, do Inter para baixo. Pega o corte do Inter para baixo. Ah, mas o Cuiabá tem 32 pontos, mas tem um jogo a menos, joga em casa com o Cruzeiro, a tendência é ganhar, se bem que nesse campeonato não dá para afirmar essas coisas, né? Ontem, por exemplo, o Coritiba fora de casa surpreendeu o Atlético Mineiro, venceu por 2-1. Coritiba já vem de 2 vitórias seguidas. Mas pegando o bloco ali do Internacional até o América Mineiro, que hoje virou lanterna da competição, acho eu que América Mineiro e Coritiba não terão força para engatar uma sequência de vitórias. Então restam 2 vagas dentro da zona de rebaixamento. Então, do Internacional até o Goiás, está tudo muito embolado, muito achatado. 4 pontos, 5, separam esses times todos. Inter, Corinthians, Santos, Bahia, Vasco, Goiás. E aí, torcedor? A gente precisa olhar desempenho aliado ou atrelado à pontuação. Antes de seguir nessa pegada, só algumas informações rápidas. A CBF alterou o horário do jogo com Fortaleza no dia 18, ao invés de 19 horas, vai ser 21h30, quarta-feira. Alterou o jogo com o Internacional de 25 para 26, que é na semana Fortaleza, Flamengo 22 e depois Internacional 26. Ganha mais um dia de descanso. Para o jogo com Fortaleza, o Paulinho está fora. Será que o Medel vai jogar? Há necessidade de forçar, por quê? Ele é titular da seleção chilena, já se apresentou para jogar as eliminatórias, vai enfrentar o Peru e depois a seleção da Venezuela. O jogo com a seleção peruana é no Chile e depois a Venezuela lá na Venezuela. Uma viagem longa. No dia anterior ao jogo com o Fortaleza. Como diz meu amigo João Guilherme, um abraço, João. Há necessidade de forçar o Medel, que ele vai para o jogo, não tem a menor dúvida. Guerreiro do jeito que ele é. Mas Michael não está dando recado ali na zaga, ele volta de suspensão. Não é melhor deixá-lo no banco, se ele realmente quiser ir para o jogo, pela sua liderança, a sua importância, e prepará-lo bem para o clássico com o Flamengo? É para pensar. Eu, particularmente, entendo que de um desgaste de viagem, jogos de eliminatórias, deixaria ele até fora do banco. Mas se ele for, é para o banco de reservas, não para começar como titular, jogando 2 jogos na data FIFA e depois viajando até chegar ao Brasil. Não vejo porquê, uma viagem longa da Venezuela. Ramon Dias vai avaliar isso. Bom, voltando... o Vasco volta aos treinos amanhã. Chegou a circular uma informação de que o Vasco daria 3, 4 dias de folga, inclusive meu grande amigo Samico, revoltado com isso. Que absurdo! E com razão, se isso acontecesse. Mas foram dados apenas 2 dias. Domingo, né, ontem e hoje. Normal. A data FIFA vai permitir aí esses dias de trabalho. Normal. O descanso também faz parte do trabalho. Agora, o descanso excessivo, para quem está mal, aí não. Aí vira prêmio. Então o Vasco volta amanhã aos treinamentos, sendo que hoje, quem está cumprindo o trabalho no DESP, né, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco, como Rossi, Gabriel Dias, Capasso, esses caras não, já hoje já volta ao treinamento, só tiveram um dia de folga. Então é isso. Aliás, Rossi pode reaparecer contra o Fortaleza, Gabriel Dias da mesma forma. Bom, vamos voltar então para as contas. Se a gente olhar desempenho atrelado a números, apenas o Santos, que vem de 3 vitórias seguidas, ontem bateu o Palmeiras, tinha goleado o Vasco e vencido o Bahia,
tem melhor desempenho que o Vasco. 9 pontos em 15 disputados. Fiz um corte dos últimos 5 jogos. O Vasco soma 8 pontos desses últimos 15 disputados. Agora, claro que há uma preocupação, e eu falei isso ontem no vídeo, e não estou questionando o trabalho do Ramon Dias. Teve gente que escreveu, você já quer que o Ramon Dias vá embora? Pô, gente, é só assistir o vídeo. Ele, inclusive, vai comandar o 2024 com uma mudança, início de temporada, reformulação, porque alguns jogadores vão sair, outros vão chegar. Papel importantíssimo. Porém, o Vasco, nos últimos jogos, tem caído de desempenho. O rendimento não tem sido o mesmo. É só pegar os jogos. América Mineiro, que foi atrasado, Santos e agora o São Paulo, comparar com o Fluminense e Curitiba, por exemplo. Você também vai identificar isso. Fala assim, pô, Azevedo, você tem razão. E antes que você faça a conta, fala assim, Azevedo, você tá maluco. 8 pontos e o América Mineiro. Eu estou pegando os últimos 5 jogos do segundo turno. Se você embutir aí o jogo com o América Mineiro, aí claro que aumenta, inclusive, potencializa essa pontuação. Mas em termos de campeonato de sequência, os últimos 5 jogos do segundo turno, o Vasco somou 8 pontos contra 9 do Santos, que é o que tem o melhor aproveitamento. E dos times que estão ali embaixo, cara, eu vejo o Vasco com totais condições de sair. A sequência é difícil para todo mundo. Não é só o Vasco ter Fortaleza, Flamengo e Inter, não. Os outros também têm jogos difíceis. Só que o Vasco tem que pontuar. O Vasco precisa pontuar. E jogando em casa, com certeza. Aliás, para fechar o nosso café vascaíno. Aconteceu uma confusão fora de São Januário, depois do jogo, com uma morte ou ferido. E já tem gente querendo imputar de novo ao Vasco a confusão na comunidade, na Barreira. O jogo foi em São Januário, a obrigação do Vasco é São Januário. Nos arredores, a polícia militar tem que garantir a segurança. Mas o poder público falha no Rio de Janeiro em garantir a segurança do cidadão. Não pode ser imputado ao Vasco, em hipótese alguma, a morte acontecida na Barreira. Seja qual for a motivação. Mas fulano não tem nada a ver. Coincidiu de ser no dia do jogo do Vasco. Mas não foi dentro de São Januário, onde é a responsabilidade do Vasco. Vamos parar com essa palhaçada e que o Ministério Público não tenha essa visão de proibir o Vasco de novo de jogar em São Januário por uma morte acontecida na Barreira. Senão vão fechar o Rio de Janeiro. Aliás, quase estamos assim. Porque há um poder paralelo que comanda o Rio de Janeiro também. A culpa é do Vasco? Ou é do poder público que não dá segurança? É para refletir. Um grande abraço e até mais tarde.